Falar de política, já estamos aqui com o secretário de Governo, Marcelo Noleto. Secretário, bom dia. Obrigada pela presença. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos que nos assistem no Notícias da Boa. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Secretário, o governador Rafael Fonteles realizou aquele grande encontro com o prefeito, reunindo mais de 200 futuros gestores e gestoras do estado do Piauí, e ali foi iniciado um pacto pelo Piauí. Aliás, vários pactos pelo Piauí, porque era um volume muito grande de programas que eram apresentados, tipo, eram postos numa vitrine para que as prefeituras pudessem, de fato, tentar fazer uma interligação entre os municípios e aqueles programas, sejam eles federais, estaduais, ou programas que estavam ali muitas vezes até escondidos sem que as pessoas soubessem. Por exemplo, só numa MDS eu vi o ministro falar que são 46 programas e muitos prefeitos não sabiam. Eu queria saber o que acontece a partir de agora, já que o senhor faz muito essa interlocução política. Na prática, né? Como é que esses pactos serão colocados em execução, detalhando principalmente aqueles focos que o governador havia mencionado, a questão do trânsito, né, de uma regularização do trânsito, que é fundamental, as questões ambientais também, que eu vi que já preocupam esses prefeitos. Bem, perfeito, Cíntia. Passado esse período período eleitoral, nós tivemos e sempre tivemos, desde o começo, uma preocupação, enquanto gestão, de traçar diretrizes claras, de apontar um caminho, de dizer para onde a gestão estadual está caminhando e, atravessado o período de decisão eleitoral, nós fizemos questão de, o quanto antes, convocar a todos esses agentes que foram vencedores nas urnas, os próximos prefeitos, que foram reeleitos ou eleitos pela primeira vez, e fazer toda essa demonstração desses pactos nos eixos que nós entendemos que seja o mais importante para desenvolver o nosso estado, os municípios e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Então, assim, é algo apolítico, apartidário, né? Quem esteve lá pôde perceber isso. A gente deu um viés técnico à Secretaria de Governo, junto com a Secretaria de Planejamento e as demais secretarias, e apontamos, em resumo, 7 eixos que a gente considera como eixos principais. Aí eu cito aqui a segurança e trânsito, educação, saúde, gestão e tecnologia, meio ambiente, defesa civil e saneamento. E o pacto pelas crianças. Então são esses eixos fundamentais, que são interesses comuns, que independem de partido, independem de posição de política, interesses comuns da vida do nosso povo. Então a ideia foi inicialmente fazer essa apresentação aos gestores. No próximo ano, acredito que final de fevereiro, início de março, nós teremos um novo encontro, dessa vez com a equipe técnica mais aprofundado, para que a gente apresente a maneira como a gente pode tirar isso do papel e fazer essas interlocuções, inclusive com o governo federal, para que isso chegue o mais rápido possível para mudar para melhor a vida da população. Ou seja, os prefeitos já vão apresentar aqueles programas que são mais convenientes ou possíveis de serem executados nos seus municípios, de acordo com as prioridades, para que seja feita essa costura. Sem dúvida, eu cito, por exemplo, acho que todo gestor municipal, entrando na sua gestão ou continuando na sua gestão, precisa se preocupar, por exemplo, com a primeira infância. Desde a gestação até os 6, 7 anos de idade, que é o momento em que a gente tem essa formação fetal, tem o desenvolvimento da criança neuromotor, naqueles momentos em que o grau de aprendizagem fica mais moldável, e do ponto de vista humano, não há o que se discutir, e do ponto de vista econômico, é um dos melhores investimentos, porque isso reflete na vida inteira daquele ser humano. Para pegar um exemplo dentro da primeira infância, a creche, ela é do âmbito municipal. Né? Exato. A creche, ela é do âmbito... Eu não sei o dado, mas eu até arriscaria dizer que, se você pegar os 224 municípios do Piauí, eu acho que você conta nos dedos de uma das mãos onde tem creche.
São poucas, né? São poucas creches. Eu acho que tem algumas creches, né, nos municípios, são mas são maiores, poucas, assim, né? São poucas muito poucas. E não são de tempo integral. Isso. Isso dificulta a recolocação da mãe no mercado de trabalho. Que é outro aspecto que é muito apontado pelos organismos internacionais de não se conseguir uma equidade no trabalho de gênero, porque a mulher não pode trabalhar. Contribui. A gente viu aquele dado de desemprego que é muito mais penoso para as mulheres, né? Sem dúvida. Elas estão muito mais desempregadas que os homens. Então isso o próprio acompanhamento das crianças, a questão da oftalmologia, da audiometria, para saber se ela está ouvindo direitinho, se está vendo direitinho, se está se nutrindo de forma correta. Então, é todo um aspecto, destacando isso que eu acho um dos mais importantes, essa questão da primeira infância, mas a saúde, o programa Piauí Saúde Digital, que eu enxergo como algo disruptivo, revolucionário, que vai permitir que as pessoas mais humildes, onde quer que estejam, na sua casa, tendo acesso à internet, tenham acesso também a um profissional, um clínico geral, e indo até as UBSs, tenham acesso a 12 especialidades. Então isso assim, eu reputo como algo assim incrível, incrível. Eu mesmo tive uma experiência agora, tirei uma semana de férias e passei por um processo de desidratação. E às 11 horas de onde eu estava, acessei o Piauí Saúde Digital e fui atendido, muito bem atendido, por uma médica que fez anamnese, coletou todos os meus dados e me mandou uma receita no meu celular, e eu não precisei sair de onde eu estava para ir em nenhum posto de saúde, em nenhuma estrutura hospitalar, e graças a Deus rapidamente me recuperei. Então, a resposta é isso incrível, realmente. Muito assim, impressionante. Então, muitos anos de jornalismo, muitas décadas. E eu até comentei isso aqui no dia que a gente mostrou. Alguns dias depois que foi lançado, eu falei do programa aqui, e imediatamente a gente recebeu de um ouvinte o print dele sendo consultado. E eu achei muito incrível, porque assim, os programas sociais, eles levam um tempo para serem assimilados. Mas esse foi tão rápido, a assimilação e a comprovação. Então, eu não lembro o nome do ouvinte, ele vai me perdoar, mas ele estava satisfeito, ele mostrou para a gente até o número da posição dele na fila, era o 11º lugar. Mas ele não mandou como reclamação, ele mandou para dizer, olha como foi rápido, eu cheguei, estava em 11º, e ele foi mostrando os prints todos, e depois mostrou a foto dele com o médico, era um médico de fora, inclusive. E ele estava muito contente, assim, muito satisfeito. E assim, eu fiquei muito impressionada pela rapidez com que esse programa foi assimilado pela população, né? Sem dúvida, e isso quebra um tabu, porque algumas pessoas entendem que o velhinho lá do interior, lá do povoado, não vai ter acesso, não vai se adaptar de maneira nenhuma. A adaptação tem sido muito rápida. Agora você imagina, Cíntia, o trajeto de um paciente, um idoso, por exemplo, sem o acesso a isto. Ele teria que se deslocar para uma UBS, correndo o risco de não ter esse atendimento, ou vir para um polo regional, Floriano, Bom Jesus, Corrente, Teresina, e também ter esse trajeto todo, do ponto de vista da economia e da saúde, é realmente uma revolução. É verdade. Então, é claro que a gente sabe que existem os casos em que você realmente precisa do atendimento, e aí nesse ponto é preciso realmente reforçar, porque tem... Por exemplo, a gente recebeu aqui a reclamação de Batalha, que coisas simples não podem ser resolvidas na cidade, as pessoas têm que se deslocar. Esse ainda é um problema crônico, né, que o Piauí se debruça. Secretário, queria aproveitar também a sua presença aqui para falar de política, né? Está num momento de ebulição no país, e nesse momento de ebulição a gente tem uma série de repercussões locais aqui, inclusive com possibilidades assim de boatos. Naquele dia mesmo do encontro com prefeitos, o assunto que mais se falava era uma suposta adesão do senador Ciro Nogueira à base do governador Rafael Fonteles. Qual é seu ânimo em relação a isso? Na escala de 1 a 10. Olha, assim, eu procuro observar com muita serenidade essas movimentações. A gente sabe se há essa boataria, muito forte, o senhor sabe. Há algo aí que tá no ar. Não nos chegou nada concretamente, nenhum tipo de contato.
Mas a gente sabe que nacionalmente Sim. existe um cenário em que o governo do presidente Lula vai procurar a sua base de sustentabilidade, a sua governabilidade, e isso pode passar ou não por um ajuste, um diálogo com partidos progressistas, que é presidido pelo senador Ciro. Daqui nós estamos observando com muita serenidade e torcendo por uma única coisa: que ninguém barre recursos, que todos os agentes políticos, não interessando em qual partido estejam, lutem e trabalhem pelo Piauí, que hajam disputas políticas, mas na hora que estiver em jogo os interesses do nosso povo, que todos nós estejamos unidos para trazer recursos, para abrir oportunidades, para trazer empresas que possam desenvolver o nosso estado. Então, eu procuro observar particularmente com serenidade, não me antecipando, vendo o que está acontecendo no cenário nacional, mas, sem dúvida nenhuma, o nosso foco aqui é assim: quem quiser ajudar o povo do Piauí vai ser bem-vindo. E quem quiser atrapalhar o povo do Piauí será... O senador Ciro, que já foi acusado, inclusive, de atrapalhar o Piauí. Eu não estou falando do senador Ciro. Não, eu que estou perguntando. Eu sei que o senhor se referiu de uma forma geral, né? Isso, falei de forma geral. Como a gente está falando dele... Olha, Cíntia, em que pesem as divergências políticas, político-partidárias, de ideais, o passado, eu acho que todo agente político precisa ser respeitado e nós precisamos ter diálogo. Sabe por quê? Porque é um respeito ao nosso povo. Se o nosso povo o elegeu como um dos senadores, ele representa uma parte do nosso povo. Portanto, o governo, eu sou um braço do governo, precisa dialogar com todos. E aí eu vou para essa máxima: quem quiser ajudar será bem-vindo, quem quiser atrapalhar não será bem-vindo. O senhor agora é um petista, né? O senhor se filiou juntamente com outros secretários. O senhor sabe que dentro do PT a reação tem sido muito forte a essa possibilidade, né? O partido já não encarou tão bem algumas adesões durante as eleições municipais, então o senhor também sabe disso, né? E agora a reação muito forte dentro do partido. Boa ou ruim? Ruim. O deputado Merlong Solano, por exemplo, lembrou algumas situações envolvendo o então ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que teria barrado recursos. O deputado estadual Fábio Novo também publicou nas redes sociais uma reação muito forte. Se houver alguma imposição nesse sentido, vinda do nacional, né, fala-se, por exemplo, na Arthur Lira vindo para o governo, e aí seria uma espécie de uma contrapeso, né? Vai lá no Piauí, tem que apoiar. O senhor reconhece que não seria fácil? Sim, eu conheço que não seria fácil. Né? Mas eu não quero me colocar na posição do... Não, eu sei, mas eu estou perguntando como petista. Não é claro que não é fácil. Claro que não é fácil. Eu não estaria sendo verdadeiro se dissesse que vamos acolher de braços abertos. Não existe isso. Porque existem diferenças. E o histórico recente também. E um histórico que, de certa forma, cria arestas em relação a isso. Mas eu acho que nós temos nesse universo, no universo político, como eu falei, nós temos que estar sempre dispostos a dialogar sem perder de vista o que nós estamos fazendo, que é representar e lutar pela melhoria de vida do nosso povo. Aliás, então, assim, o diálogo ele é muito bem-vindo para a população. Por exemplo, eu percebi no encontro de prefeitos que foi muito elogiado aquele encontro, porque tinha prefeitos de outras siglas, sim, de outras correntes ideológicas, e uma única ausência confirmada. Quando eu digo ausência confirmada, é alguém que já disse: eu não quero ir, não vou. Porque teve os que não foram, porque estavam viajando, sim, mas mandaram representantes. E a ausência confirmada foi o prefeito de Parnaíba. Como Parnaíba é uma cidade importante, a segunda maior cidade do estado, vocês veem como
difícil esse diálogo no momento, já que o governador Rafael Fonteles quer tanto congregar os prefeitos, apresentar possibilidade de pactos. Exemplo, Parnaíba não quis, né? Não aceitou a telemedicina. Eu vejo primeiro com muito pesar isso. Por conta disso que eu Pela relatei. população, né? Eu acredito porque quem sofre é a população. Quem deixa de ganhar é a população. Esse caso é emblemático. Nem Teresina e nem Parnaíba aderiram ao programa Saúde Digital. O que isso significa? Significa que se o povo que precisa, que sofre, que vai às UBS, que vai aos hospitais regionais, for a UBS precisar de um dos 12 especialistas em Parnaíba, não vai conseguir. Então quem é que se prejudica? Somos nós? É o gestor? Não, é o povo pobre que não pode pagar, que tem dificuldade de transporte, tem dificuldade de acesso à saúde. Então a política impacta na vida das pessoas. Então quando nós formos tomar nossa decisão ou termos os nossos diálogos, nós temos sempre que pensar, enquanto gestores, no que está por trás, no que nós estamos de fato defendendo. Então, assim, o viés daquele evento, acho que ficou muito claro. Os prefeitos, sejam eles de oposição ao nosso governo ou da situação, compreenderam muito claramente o nosso intento. Foi um evento técnico, leve. O próprio governador, junto com a sua equipe, conduziu os debates, explicou muito didaticamente todos os pontos, os 7 pactos. Então, eu senti, particularmente, dos prefeitos, essa compreensão muito clara. Eles ficaram compreendendo que, de fato, a gente, olha, vamos esquecer, passou as eleições, vamos tratar de gestão e depois a gente... Muitos prefeitos falaram isso. Mas assim, só para lhe dizer, muito... desculpa, só para responder a sua pergunta, eu acho que eu não vejo nenhum diálogo impossível. Nem com Parnaíba. Se o senhor não vê nem com Ciro, né? Então, não vejo não. O novo Francisco é novo, está começando agora. Exatamente. Pode mudar de ideia depois que assumir, né? Deputada Gracinha tem que deixar o novo Francisco trabalhar, né? Você acha que ela vai deixar? Eu acho. Tem que deixar, porque ele foi eleito pelo povo. Senão teria sido ela, não? A candidata. Entendi. O impedimento é dessa ordem aí? É apenas ideológico? Porque me parece que é bem restrito, assim, pelo que o senhor está dizendo. Então, o que impede o novo Francisco é somente a família Mão Santa? Não. Eu não afirmei isso. Eu falei que a deputada Gracinha precisa da liberdade para o novo Francisco. Voar, né? Porque ele foi eleito agora, né? Pelo povo. Sim. O povo da Parnaíba escolheu o novo Francisco Emanuel como prefeito. Se tivesse sido a deputada Gracinha, seria a deputada Gracinha ou o doutor Hélio, mas escolheu o novo Francisco. Então, a parte do governo não tem porta fechada e há mais tentativas de diálogo com ele. Sempre tentativas, abertura. Sim, abertura, né? Pelo motivo que eu acabei de explicar. Eu não estou preocupado com o líder. Entendi. Estou preocupado com o povo. Entendi. Né? E o líder é importante enquanto representante do povo. Aí é uma preocupação indireta, né? Digamos assim. Tá certo. Secretário, vou fazer uma última pergunta, mas eu queria antes mostrar esse post aqui que o senhor publicou no seu perfil de Instagram. Alice, eu queria pedir para a gente colocar, até para quem está nos vendo pela TV. Marcelo Noleto, nordestino raiz, filho e esposo de professores, flamenguista, já teve um programa de rádio, já morou em 5 cidades do Piauí. Quais? Morei em Corrente, Bom Jesus, Valença, São Raimundo Nonato e Teresina. E Ariano? E candidato a quê? Ajudante do povo do Piauí. Mas como que ajuda o povo do Piauí? No Poder Legislativo? Não, por enquanto no Poder Executivo. Na chapa do... por enquanto no Poder Executivo, nessa cadeira que o governador Rafael me confiou. E eu estou me dedicando a ajudá-lo nessa estabilidade, nessa governabilidade. E estarei lá até enquanto o governador Rafael e o povo do Piauí acharem que eu estou ajudando. Tá, mas ao filiar os seus homens de confiança, né, os Rafa Boys, faltando 2 anos para a nova eleição, isso é uma estratégia.
óbvio, né? Isso é um processo estratégico. 2 anos, metade do mandato, você vai e filia aquele seu grupo de confiança. Ninguém filia ninguém que não tenha intenção eleitoral, secretário. Você está dizendo. Não, A minha filiação foi uma coisa absolutamente natural. As suas demais. Não, eu estou falando por mim. Eu não sei da intenção dos demais. A minha filiação, eu até brinco, eu achei que eu já era filiado. Nunca tive ninguém tinha me colocado uma ficha. Porque se tivesse colocado, eu já teria assinado essa ficha de filiação há muito tempo. Já tinha, né? Então eu aproveitei esse momento para me filiar, não pensando, e aqui eu estou falando com toda convicção, sem pensar em nenhum momento que essa filiação me traria a possibilidade de me candidatar a algum cargo eletivo. Eu estou me filiando pelo alinhamento de ideias que o Partido dos Trabalhadores representa e que eu comungo com isso, sobretudo de lutar pela redução das desigualdades sociais. Acho esse ponto fundamental. E então eu chego ao Partido dos Trabalhadores como alguém que quer participar mais ativamente dos debates, dos diálogos, e se porventura futuramente alguma missão aparecer e for conveniente, eu estarei acobertado por um partido. Mas a ideia, o objetivo é de fato participar da política partidária também. Entendi. O senhor está gostando do PT? Sempre gostei. É um partido tranquilo? Como costuma dizer o meu colega Ananias Ribeiro. Mas não há efervescência de ideias, não há bons debates em ambientes discussão, né? Muito serenos sem debate de ideias e contraposição de ideias. Então o PT é o que é por causa disso. Por causa disso, é a sua força. Exatamente. Secretário, muito obrigada pela entrevista aqui, por ter vindo conversar com a gente, assim, de forma bem aberta, respondendo todas as perguntas. Montagem de chapa, quando que vai ser? Chapa para? Governo, sucessão de Rafael Fonteles. Tá bem cedo, bem cedo. Só acha? 2 anos. Mas não é isso que a gente tem visto. Os senadores, por exemplo, já estão todos articulados, os candidatos ao Senado. Marcelo Castro, Júlio César. Todos têm uma posição natural de tentarem se posicionar, e isso é absolutamente natural. Mas, repito, na nossa cadeira, no nosso posto ali, a gente tem que se preocupar com gestão, entregas, fazer sair do papel esses eixos que eu lhe falei, dos pactos, e no tempo certo a gente se posiciona como candidato, né, os que quiserem assim fazer, certo. E a gente vê quem é o time. Tá bom. Obrigada mesmo.